Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai dar continuidade aos nossos estudos. Vamos trabalhar aqui com o conceito de Alta Idade Média. E já vou abrir fazendo uma reflexão que não está posta aí nos nossos slides, portanto seria interessante que vocês fizessem a anotação. Isso é uma dica, eu acho que sempre quando vocês forem assistir essas aulas, utilizem aí, tem um caderninho, papel, caneta, para poder fazer esse tipo de anotação. Quando a gente fala de Idade Média, a gente tende a jogar tudo dentro de um mesmo saco e falar, olha, tudo isso aqui se refere ao feudalismo, à Idade Média. Mas a gente tem que entender que existem várias idades médias, assim, vamos assim dizer. Isso quando a gente observa o local e isso quando a gente observa a questão temporal, a questão da época na qual a gente está falando. Do ponto de vista da época, do tempo, a gente pode dividir o longo período da Idade Média, que vai desde lá da queda do Império Romano, de fato, e a formação dessas sociedades germânicas a partir do século V depois de Cristo até o ano de 1453. O ano de 1453 é tido na história como o ano que marca o fim da Idade Média, porque é o ano de tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos. A cidade de Constantinopla era a cidade que ligava, então, a Europa ocidental ao Extremo Oriente, ao Oriente Médio, à Índia, à China, e que permitia um contato e a transferência de produtos. Quando os turcos otomanos tomam a cidade de Constantinopla, que hoje é a cidade de Turquia, a gente falou muito dessa cidade quando estávamos falando de queda do Império Romano, de Constantino e tal. Quando eles tomam essa cidade, eles praticamente proíbem a passagem dos europeus para o Oriente. Então, eles interrompem o canal de comunicação e o canal de troca de produtos entre o Oriente e o Ocidente, o que obriga os europeus a buscarem outras formas de chegar às Índias, de chegar à China, de chegar ao Extremo Oriente para ter acesso ao que nós chamamos de especiarias e artigos de luxo. E é então que tem início o processo das grandes navegações. Isso demarca, então, o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, o ano de 1453. Mas a gente vai ver que isso não acabou com as relações sociais, com as relações de dominância que existiam dentro da Idade Média. Essas relações, na verdade, elas só terminam com a Revolução Francesa em 1789. Então, muitos historiadores trabalham com a ideia de uma Idade Média tardia que perdurou também ao longo entre o século XVI e o século XVIII, entre 1453 e 1489, porque as relações sociais, a economia, ela não se modifica tanto da forma como antes se achava que havia modificado. Mas o marco de fim da Idade Média e início da Idade Moderna ainda continua sendo o ano de 1453. Só que entre o século V e 1453, a gente consegue perceber nuances diferentes das relações sociais, ou seja, a gente consegue perceber que existem características distintas dentro desse período, de acordo com a época na qual a gente está falando. Existe o processo de formação da Europa medieval, que nós estudamos, que vai do século V até o século IX, até a morte de Carlos Magno e dissolução do Império Carolíngio. Existe aquilo que nós chamamos de Alta Idade Média, que vai desde o século desde o final do século IX, início do século X, até por volta do século XIII, até por volta de 1200 e pouco. E depois a gente tem o que nós chamamos de Baixa Idade Média, que é o período em que as relações feudais elas começam a sofrer algumas alterações. Fortalece-se a figura do rei, as relações econômicas de trocas comerciais elas começam a se intensificar, e além disso,
a gente ainda tem, depois, no século XIV, o famoso período da crise medieval, a famosa crise do século XIV. Então, existem momentos distintos vivenciados dentro disso que nós chamamos de Idade Média. E hoje a gente vai começar a estudar a Alta Idade Média. Do ponto de vista geográfico, eu venho insistindo com vocês que cada região da Europa, ela vivenciou o feudalismo, ela vivenciou a Idade Média de uma maneira distinta. A Idade Média clássica, o feudalismo clássico que nós vamos estudar, ele se refere àquelas características que a gente encontra na Europa Central, basicamente ali na França. Ora, professor, mas na Inglaterra, no Oriente, na Europa mais oriental, na Península Ibérica, na Europa Mediterrânea, aquela que fica ali ao redor do Mediterrâneo, que pega a Itália, que pega outras regiões ali, não teve feudalismo? Teve, só que em cada região esse feudalismo ele vai ter características que lhe são próprias. Como a gente não tem como estudar tudo, a gente vai dar uma palhinha aqui e estudar um pouquinho a respeito desse feudalismo, dessa Idade Média clássica da França, correto? Quando a gente fala de Idade Média, logo vem na cabeça de vocês o termo feudo e o termo feudalismo. Isso aqui vocês já estudaram amplamente quando fizeram o 6º, 7º ano lá no ensino fundamental. E aí a gente vai pensar aqui em dois termos, no termo feudo e no termo feudalismo. O termo feudalismo surge da ideia de feudo. E esse feudo, essa ideia de feudo, onde que ela surgiu? Essa ideia ela surge lá atrás, ainda durante o Império Carolíngio, quando a gente tem aquela distribuição de terras ou distribuição de benefícios que o Carlos Magno fez para poder manter o controle sobre o Império. E cria, então, os títulos de conde, de duque e de marquês. E dá terras e, em troca, requer fidelidade. E não só terras, ele doava também cavalos, doava também espadas, ele podia doar várias coisas, mas essa doação ela criava uma relação pessoal, ela criava uma relação de proximidade entre o rei e os seus súditos, em que ele doava algo e em troca tinha expectativa de receber fidelidade. Então, isso dá origem a essa ideia de grande propriedade, a essa ideia de trocas de terras ou de algum bem em troca de fidelidade. Então, aqui surge a noção de feudo. O feudo, quando a gente fala de feudo na Idade Média, eu estou me referindo a uma grande unidade territorial, a um grande latifúndio, a uma grande fazenda. Correto? E o termo feudalismo, ele pressupõe as relações pessoais entre nobres e também entre nobres e camponeses que estão relacionadas a essa posse da terra. Lembra que lá atrás a gente teve a questão da fuga das pessoas pobres para o campo, em busca de proteção, em busca de abrigo, em busca de trabalho, isso ainda na crise do Império Romano. Então, nesse contexto de fuga e de busca de proteção, começa-se a gestar essas relações interpessoais entre o proprietário da terra e aquela pessoa que vai trabalhar nessa terra. Então, o termo feudalismo, ele pressupõe um conjunto de relações pessoais e de laços pessoais. Laços pessoais entre nobres que doam terras e nobres que recebem essas terras e devem fidelidades. Laços pessoais entre camponeses que buscam terra para trabalhar e buscam proteção, e nobres que têm essas terras para poder distribuir ou emprestar, talvez seja a palavra mais correta, alugar, não alugar, mas para poder estabelecer esses camponeses que estão procurando terra e cobrar deles impostos e também fidelidade. Então, o termo feudalismo, ele pressupõe laços sociais, ele pressupõe um conjunto de relações interpessoais entre sujeitos. E também
pressupõe uma ideia, que isso não está posto aqui no slide, mas também pressupõe uma ideia de produção. Quando a gente fala de feudalismo, a gente vai perceber que as relações de produção elas se alteram. Na Roma Antiga, a principal relação de produção que se tinha era a relação da escravidão. Eu tinha escravos, eu comprava escravos e eu colocava esses escravos para trabalhar para mim. Ao longo do feudalismo, essa ideia de escravidão ela perde espaço e ganha espaço a ideia de servidão, de uma servidão relacionadas à terra. O servo que está na terra, trabalha a terra, paga impostos para o dono daquela terra, mas não está ligado só ao dono, está ligado principalmente à terra. E é uma produção que ela não é voltada para o mercado, é uma produção que ela é voltada para o autoconsumo. Então o termo feudalismo ele é um termo muito complexo, que ele pressupõe laços interpessoais, ele pressupõe uma estrutura social, ele pressupõe também uma forma de funcionamento da economia muito própria. Tudo que a gente vai falar aqui na aula de hoje, nas próximas aulas a respeito de Idade Média, se refere a isso que nós chamamos de feudalismo. Seria uma cultura, uma economia, uma sociedade. E o termo feudo se referiria, então, a essa grande unidade territorial, a essa grande fazenda. Essa grande unidade territorial, essa grande fazenda, era subdividida em 3 partes. O que nós chamamos de manso senhorial, manso camponês e manso comunal, ou também chamada de reserva senhorial, reserva camponesa e reserva comunal. A reserva senhorial, ou manso senhorial, era aquele espaço, e aí eu vou passar aqui para que a gente já tenha uma ideia, essa é uma representação feita, um desenho, feita aí por volta do século XII, século XIII, na Europa medieval. Ela é reproduzida em livros, provavelmente deve estar no livro de vocês. Se não tiver, ela é uma reprodução muito fácil de ser encontrada na internet, porque ela é muito divulgada. A reserva senhorial, o manso senhorial, seria essa estrutura aqui, que é a estrutura que abriga as famílias nobres, os donos daquele feudo, o senhor, o que nós chamamos de senhor feudal. Esse senhor feudal recebe essa terra e aqui, na Idade Média, não há uma ideia de Estado unificado. Na verdade, cada feudo tem suas próprias regras, tem suas próprias leis, tem o seu próprio estilo de governo, tem a sua própria moeda, tem as suas próprias características. Então, na Idade Média, a gente perde a noção de Estado. Cada senhor feudal manda dentro do seu próprio feudo. Cada senhor feudal é rei das suas próprias terras. Portanto, muitos desses senhores se auto-intitulam monarcas, se auto-intitulam reis, reis das suas propriedades. Muitos usam coroa, muitos usam cetro e tal. Então, dentro dessa reserva senhorial, é o lugar onde esse senhor e a família dele habita. E quando eu falo a família senhorial, eu estou falando de uma família extensa. Convivem com ele irmãos, tios, sobrinhos, agregados, todos dentro desse espaço. Geralmente, dentro de uma reserva senhorial, eu tenho uma estrutura muito complexa. Eu tenho o castelo. Esses castelos eles são um pouco distintos daquilo que nós conhecemos como como castelo no nosso imaginário em filme. Por quê? Esses castelos geralmente eram ambientes muito precários no que tange a mobília, ou seja, tinha pouco mobiliário. O que se tinha dentro desses castelos? Geralmente era uma mesa de pedra ou de madeira, um fogão a lenha, um pequeno armário encostado nas paredes, onde se colocava então a prataria, onde se guardavam as coisas. Alguns baús para poder guardar roupas e outros objetos, uma cama com colchão de capim, porque era o que se tinha naquela época
como ideal de cama para poder dormir, e era um ambiente extremamente sujo, não tinha aquela ideia de castelo de princesa, de castelo reluzente que a gente vê em filme. No início da Idade Média, muitos desses castelos foram construídos de forma provisória, então muitos deles não eram construídos nem de alvenaria, ou seja, de pedra, eram castelos construídos de madeira, dos quais restaram só ruínas para a gente hoje observar esses castelos. Mas eram fortalezas construídas para tentar garantir posse sobre a terra. E se tem muro, se tem fortaleza, é porque havia ataque, havia conflito, havia guerra. Era a ideia de um senhor feudal tentar tomar a terra do outro, porque aqui não há ideia de Estado, de regras de convivência. Então era muito comum um feudo, um senhor feudal, fazer guerra com outro para tentar tomar a terra do outro. Mas falando dessa reserva senhorial, então dentro desse espaço, você tinha aqui o castelo, e existia uma série de outras estruturas que ajudavam esse indivíduo a manter a sua vida. Geralmente aqui dentro a gente tinha também um espaço destinado a atividades culturais para esse mundo, ou seja, a atividade, as disputas de espada, as justas, que eram disputas feitas sobre o cavalo, aquela ideia de que você tem um guerreiro vindo de um lado e um guerreiro vindo de outro a cavalo, e a ideia de um derrubar o outro. Aqui, então, você tem esse campo para o preparo, para esse lazer daquele período. A gente tinha aqui também a casa do ferreiro, que era uma importante atividade nesse mundo medieval, era a pessoa responsável por produzir escudos, produzir espadas, produzir armamento. Geralmente dentro desse espaço, dessa reserva senhorial, a gente tinha também a casa do padeiro, que era aquele lugar onde eram feitos os pães, que era a base da alimentação dessa sociedade. E dentro desse espaço a gente tinha também a casa do pároco. A casa do pároco, o pároco é um representante da Igreja Católica que vivia dentro desses castelos e ajudava nesse processo de administração e nesse processo de manutenção da fé existente dentro desses castelos. E existia também, geralmente, uma pequena igreja. Muitas das vezes, o pároco e a igreja poderiam estar dentro do próprio castelo, onde você tinha uma sala destinada à oração e o pároco poderia conviver ali junto com essa família senhorial dentro desse castelo. Então era uma estrutura complexa que garantia a possibilidade dessa família senhorial viver dentro desse castelo sem obrigatoriamente sair dele. E eram estruturas construídas como se fossem fortalezas para proteger aquele feudo e para proteger as pessoas que viviam dentro dele em função dos constantes conflitos existentes nessa sociedade. Correto? Geralmente, essa estrutura aqui é a estrutura que a gente vê geralmente em filme. Um castelo construído praticamente dentro de um lago. Esse lago ele não existia aqui, ele foi colocado de forma proposital para que houvesse aqui uma proteção a mais desse feudo, com uma ponte elevadiça que era utilizada para a defesa desse feudo. Quando havia guerra e possibilidade de ameaça, se levantava essa ponte e se fechava. Só que esse lago aqui não tem crocodilo, não tem jacaré, não tem dinossauro, não tem hidra de 7 cabeças, como parece nos filmes pra gente. É um lago que era utilizado para defesa, mas que também ele tinha uma função vital para esses castelos, que era fornecer água potável para ser consumida, água para ser utilizada para lavar roupa, para fazer alimentação, para os vários tipos de função. Só que essa água, ao mesmo tempo que era utilizada para alimentação, que era utilizada para os afazeres diários dentro desse castelo, era utilizada também para poder escoar os dejetos desse castelo. Então a pessoa estava aqui no banheiro dentro desse castelo, fazia um xixizinho, um cocôzinho, depois vinha o camponês e julgava isso pela janela aqui e caía dentro do lago. Ou quando não se tinha uma estrutura que já fazia o encanamento encanamento assim, muito precário, mas desses dejetos diretamente para esse lago.
Ah, professor, mas a pessoa depois pegava essa água, bebia e fazia comida? Sim, porque na Idade Média não existia a mesma ideia de higiene, de hábitos de higiene que nós temos nos dias de hoje. Eles tinham uma outra relação com a questão do que nós chamamos de sujeira, de lixo, ou tinha uma outra relação até mesmo com a decomposição dos corpos humanos. As relações eram um pouco distintas, um pouco não, muito distintas das nossas. E isso fazia com que a expectativa de vida fosse muito pequena. A expectativa de vida de um homem medieval, ela girava em torno dos 35 anos de idade, porque não se tinha uma medicina apurada, porque os hábitos de higiene não eram os mesmos. Muitos homens medievais passavam quase que a vida toda sem tomar um banho, principalmente os camponeses. Banho era algo de luxo existente dentro desse mundo. Primeiro porque era muito frio, a gente está falando de uma realidade europeia, e segundo, porque não se tem o hábito mesmo de tomar banho. Então era muito comum as pessoas terem piolhos, carrapatos, as roupas sujas, era muito comum a convivência com ratos, baratas dentro desses castelos, o que para nós é sujeira, que para nós é falta de higiene, para eles era algo comum, era algo que não chamava tanta atenção ainda. Então eu tenho essa reserva senhorial, mas eu tenho também outra parte importante desse castelo, desse feudo, que é o que nós chamamos de reserva camponesa. A reserva camponesa ela poderia estar em várias partes desse território, mas ela estava principalmente ao redor aqui dessas fortalezas, dessa fortaleza que é a reserva senhorial. A reserva camponesa, ela na verdade era uma parte do feudo subdividida em vários pequenos lotes. Observa aqui, ó. A gente estaria aqui, vários pequenos lotes com várias pequenas casebres. Era um espaço destinado à habitação dos camponeses e à vivência desses camponeses. Então, cada camponês recebia como se fosse um lotezinho onde ele construiria sua casa e então plantaria uma rocinha para poder ter acesso a essa alimentação. Porque aqui não há uma produção voltada para o mercado, mas sim uma produção voltada para a subsistência. Então, nesse sentido, desculpa mais uma vez. Nesse sentido, a reserva camponesa ela era subdividida em vários lotes e ela era destinada à habitação desses camponeses. Repare como que a representação desse feudo ela é um pouco diferente das representações que a gente viu aqui atrás. Essa daqui é uma representação clássica que a gente encontra em livros. Aqui, a ideia que a gente vê geralmente em filme, tudo isso que vocês estão vendo aqui, olha, são lotes de camponeses que estão sendo cultivados, tá vendo? Então estão ao redor do castelo. E essa daqui é uma outra representação um pouco distinta. Eu tenho uma fortaleza no alto de uma montanha, onde a gente tem uma casa senhorial, mas toda aquela composição que eu disse para vocês de existência dentro do feudo, ela está fora da fortaleza, porque ela também poderia ficar. O celeiro, onde ficavam os cavalos, a igreja, a casa do pároco, do padre responsável por comandar essa igreja, a casa do ferreiro, o forno, o moinho, que era muito importante. Nem todo feudo tinha moinho. E o moinho aquele dependia da água, dependia dos rios para poder movimentar a sua engrenagem. Então ele poderia ficar fora dessa fortaleza que era o castelo. Tudo isso aqui, nessa representação, faz parte da reserva senhorial. Da mesma forma que esses campos que estão ao lado. Porque havia também a horta, os campos dessa reserva senhorial, que também eram cultivadas pelos camponeses. 2 ou 3 vezes por semana, o camponês ele era obrigado a deixar as suas terras, a deixar de trabalhar nas suas terras, para ir cultivar de forma gratuita, sem receber por esse serviço. Ele era obrigado, então, a ir cultivar esses campos aqui, que faziam uma produção voltada para abastecer as necessidades dessa reserva senhorial. E além dessa estrutura que a gente está vendo, que é a reserva senhorial, a reserva camponesa, existe aquilo que nós chamamos de reserva comunal. A reserva comunal, o próprio nome já diz, ela é comum, ela pode ser utilizada tanto pelos nobres quanto pelos camponeses,
tanto pelo senhor feudal e sua família que vive dentro desse castelo, quanto pelos camponeses. E ela reúne uma terra que não é aproveitada, um bosque, áreas que não são utilizadas nem para moradia ou cultivo de camponeses e nem para moradia e cultivo desses senhores. Essas áreas, elas eram esses bosques, essas florestas, esses pastos comuns, eles eram utilizados para dois objetivos. Eles eram utilizados para vários objetivos: para pôr animais pastarem, para coleta de lenha, para a prática de determinadas atividades físicas. Só que existia uma atividade nessa reserva comunal que ela era exclusiva dos nobres, que era a atividade da caça. A caça era um exercício predileto, era como se fosse o futebol hoje no Brasil, era a atividade predileta desses homens medievais e era uma atividade típica da nobreza. E só quem podia caçar dentro das reservas senhoriais, dentro das reservas comunais, eram os nobres, porque era uma atividade essencialmente nobre. Então, se um camponês fosse pego caçando dentro da reserva comunal, ele seria punido por essa atividade, porque ela era uma atividade essencialmente nobre e não era permitida ao camponês, então, a prática da caça dentro dessas reservas comunais. Nessa representação aparece aqui a ideia do brejo, colocada aqui ao lado, que seria para a gente aquele território mais úmido, barrento, onde a gente pisa, atola, mas não chega a ficar atolado, não chega a afundar. Essa terra úmida, extremamente com mato, a água e tal, ela não era uma terra própria para produção a princípio, justamente pela alta umidade que tinha. Muitos livros tratam esse termo brejo como a ideia do pântano, aquele solo úmido onde você não consegue plantar e cultivar, justamente pela existência da água. Esse solo ele não foi utilizado até o século XII, por volta do século XI, século XII, quando há a necessidade de um aumento na produção de alimentos, justamente porque ele era extremamente úmido. Quando se precisa de produção de mais alimentos e precisa de mais terra, os camponeses e a sociedade medieval como um todo pensam no processo de drenagem desses brejos, drenagem desses pântanos, que é a construção de valas, de valetas, para poder fazer com que a água dessa região escoasse. E a terra desses pântanos era uma terra extremamente rica em humus, rica em material orgânico, que facilitava a produção de alimentos, porque justamente por ser muito úmida. Então, em um determinado momento, essa área dos brejos, dos pântanos, ela vai ser fundamental para a gente entender a história aqui e entender como houve um processo de aumento na produção de alimentos dentro desse mundo medieval e que transformou as próprias relações econômicas e relações sociais dentro da Europa medieval. Essa sociedade, ela é uma sociedade que perpassa, a sociedade medieval, ela perpassa a questão da igreja. A guerra e a igreja são dois elementos fundamentais para se entender essa sociedade. Todo homem medieval ele era formado para guerrear e para rezar. Essas eram as funções básicas de um homem dentro dessa sociedade. Ele tinha que saber pegar em uma espada, pegar em um escudo, principalmente um homem nobre, mas ele tinha que saber também rezar e ter respeito para com uma igreja. Isso vem daquelas tradições, daquela fusão cultural que a gente viu lá atrás da formação desse mundo medieval. A fé que vem do Império Romano, a igreja que vem do Império Romano e a ideia de guerra que vem dessas sociedades germânicas. Como a gente fala que não havia ideia de Estado, não havia ideia de país, de nacionalidade que unisse esses homens que estavam dentro desses feudos, que estavam dentro dessas fazendas. Então, cada senhor feudal tinha vínculo com o seu feudo e cada camponês também tinha um vínculo com o seu feudo, o que unia as diversas partes, o que dava uma certa coesão cultural, uma certa unidade cultural a esse mundo medieval, era justamente a igreja. O vínculo entre as diversas regiões dependia justamente da igreja e da fé católica. Eu posso até ser inimigo do meu vizinho aqui que tem um feudo e querer ter o feudo dele. Mas na hora de rezar, vamos os dois para dentro da igreja e vamos rezar nessa igreja, porque todos professamos a fé católica. Nós podemos ser inimigos,
Mas na hora de reconquistar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, nós nos unimos para ir lá e reconquistar a cidade de Jerusalém. Então esses homens eles se unem não por laços de nacionalidade, por ideias de Estado, mas eles se unem principalmente pela questão da fé, pela questão da igreja. Então o que garante a unidade cultural e um pouco de unidade social é a igreja. Ela acaba assumindo uma função que antes era do Estado ou do rei. Aquela ideia que todas as pessoas que estavam dentro de Roma pertenciam a Roma porque estavam dentro das extensões do Império Romano, ela deixa de existir porque não dá essa ideia de fronteira de Estado. Mas há a ideia de que todas as pessoas que estão dentro desse território são católicas, pertencem à igreja. Então, nesse sentido, a igreja ela assume a função que antes era do Estado, ou do imperador, ou do rei, de união, de coesão cultural, de coesão social dentro dessa sociedade. Então, a gente afirma que o catolicismo ele conseguiu reunir todos os senhores sob o teto da mesma igreja. Isso significa que eles estavam todos debaixo da mesma capelinha? Não. Todos eles eram obedientes, todos eles respeitavam a Igreja Católica, a instituição Igreja Católica. Então é nesse sentido que nós falamos que o catolicismo ele reúne todos esses senhores sob o teto da mesma igreja, da mesma instituição, Igreja Católica. E aí, a gente chega à sociedade medieval. Uma sociedade tripartite, uma sociedade que ela é dividida em três agrupamentos, clero, nobres e camponeses, em que não há possibilidade de mobilidade social, ou seja, essa sociedade medieval ela distingue as pessoas pelo nascimento. Se eu nasci camponês, eu morro camponês. Se eu nasci nobre, eu morro nobre. Não tem como nascer clero, porque há a ideia do celibato clerical, do clero não poder ter filhos. Então a gente vai perceber de onde que vem o clero. Mas não há mobilidade, não há ideia de ascensão social, de você nascer numa classe e ascender para outra. Isso não existe dentro das sociedade. É uma sociedade muito fechada nesse sentido, sem a possibilidade de alternância, de mudança de classe. Mas isso vai ficar para a gente conversar no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Por hoje, agradeço a atenção de vocês, desejo a vocês uma boa aula e peço que não se descuidem das avaliações. Tem uma atividade lá para ser feita na pasta de avaliações, corre lá e faz. Qualquer dúvida, eu estou lá no Meet para a gente conversar e debater sobre esse assunto e outras dúvidas que vocês têm, tá bom? Obrigado.